e ao Espírito de Deus. Oh, remanaste conta rabagai. Manaya surikandarai. Aleluia, glórias a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao querido Espírito Santo de Deus. Em tua presença. Lucas capítulo 22, versículo 40. Que diz a palavra do Senhor nosso Deus: e Jesus, convidando consigo Pedro, Tiago e João, foi para o horto, o lugar onde se costumava orar, chamado Jardim do Getsêmani no aramaico. Chegando ao Jardim do Getsêmani, Jesus diz aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo enquanto eu vou ali além orar. Jesus deixa os discípulos orando ali. Imagina Jesus convidando os seus discípulos, seus amigos, para orar com ele. Imagina Jesus perguntando para você: você quer orar comigo, meu servo? Você quer orar comigo, minha serva? Ai, de calamassúria. Imagina Jesus convidando você para orar. Tamaná xarabacandaraia. E Jesus retira-se acerca de um tiro de pedra. Alguma tradução diz acerca de um tiro de flecha. E indo ali, dobrou seus joelhos e disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça-se a tua vontade. E tendo suado, posto em grande agonia, Jesus suou, e o seu suor tornou grandes gotas de sangue que corria até o chão. A Bíblia diz que Jesus angustiou-se intensamente. Os poros de Jesus começam a inchar-se e dilatar. O rosto de Jesus começa a ficar inchado. Suas mãos começam a inchar, seus pés começam a inchar. O corpo de Jesus começa a inchar e os poros se abrem. E Jesus começa a suar grandes gotas de sangue que corria até o chão. Quando a Bíblia diz grandes gotas de sangue, Cristo está jorrando sangue agora. Porque a aflição era tão grande, a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Jesus vai indagar o Pai. E a Bíblia diz que Jesus diz: Pai, esse cálice é amargo. Se é possível, passe esse cálice. Mas todavia, Pai, faça-se a tua vontade. Jesus decidiu tomar o cálice amargo. Que amargura trazia esse cálice que Jesus tomou? A amargura das mãos furadas, os cravos que furaria suas mãos. Rabachuriandalamaia. Os cravos que furariam seus pés, eminasse a terra. Uma lança afiada que atravessara o seu peito e partiu o seu coração ao meio. Por que não dizer do cálice da coroa de espinho, com espinhos do deserto, cerca de 70 espinhos furando a cabeça de Jesus? Que cálice amargo, você beberia esse cálice? Ele preferiu beber esse cálice amargo para nos dar redenção.
E diz a Bíblia que Jesus retorna aos seus discípulos e acha-os adormecidos de tristeza e disse: por que estáis dormindo? Vigiais e orais e não pudesses velar uma hora de oração comigo. Jesus disse: meus filhos, como desejaria que vocês estivessem comigo na oração. Imagina Jesus em comunhão na oração. Jesus convida os seus amigos para orar. Jesus convida a nós para orar. Igreja amada, Jesus convida a nós para orar. Jesus convida a nós para orar. E ele vai, a Bíblia diz, e prostra-se de novo, diz que um anjo do céu o consolava. Quando chegou a hora, na noite de quinta-feira, Caifás, escondido, planejou um plano contra Jesus, à noite, para que a multidão não visse, porque se eles pegassem Jesus de dia, a multidão lutava a favor de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus levanta-se da oração e vai ao encontro. E lá vem a gangue dos religiosos. Lá vem a gangue, Judas Iscariotes no meio. E a Bíblia diz que lá veio os soldados do sumo sacerdote Caifás. Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai perguntar: a quem vos buscais? E eles dizem a Jesus: estamos buscando Jesus chamado Cristo. Aí ele abre a sua boca e diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, caiu todos os soldados no chão com lanças e espada. E aí ele se entregou voluntariamente. Já é colocado uma corda no pescoço, e daí Isaías vai dizer no capítulo 53, como ovelha muda foi levado perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Chegando na sala do religioso, do sacerdote Caifás, e o Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, chefe da sinagoga, pastor presidente da igreja de Judá, vai lá e interroga Jesus: és tu o Cristo? Aí Jesus diz para Anás: tu o disseste. Anás levanta a mão e bate no rosto santo de Jesus e gospe, cuspindo no rosto do amado Jesus, ele diz: profetiza, Rabi, quem te espancou? Elevado perante Caifás, é esbofeteado. A Bíblia diz que esbofetearam Jesus, ergueram Jesus no tapa, batiam no rosto dele, mas ele não recuou, porque a Bíblia diz que houve uma revolta ali no jardim do Getsêmani, quando eles vão pôr a mão para prender Jesus. Pedro arrancou da espada e decepou a orelha do soldado, chamado Malco, soldado do sumo sacerdote. Ele levou a mão para pegar Jesus, Pedro puxou da espada, deitou na orelha do soldado. A Bíblia diz que a orelha cai no chão, o soldado cai de joelho, e ali o sonho e a carreira daquele soldado se acabou, porque ele estava enganjado para entrar no exército de Roma, e no exército de Roma não aceitava gente sem orelha, gente aleijada, gente com defeito. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Kepas, ou Cefas, no original, Cefas quer dizer Kepas, Pedro, guarda tua espada, homem, porque quem vive pela espada morrerá. Jesus estava dizendo: Pedro, quem matar a espada será matado. Quem ferir com ferro será ferido, quem ferir com espada será ferido por espada. Quem levar alguém cativo também será levado, é a lei da semeadura. E a Bíblia vai dizer que Jesus repreende Pedro: não sabes tu, Pedro, se eu quisesse eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Sabe quanto é que é 12 legiões de anjos? 70 mil anjos.
para pelejar. Isso aí está ao teu favor. 70 mil anjos, um anjo só devastou um exército com 185 mil soldados. Imagina 12 legiões de anjos, 70 mil anjos batalhando ao teu favor. Remandasse, os anjos estavam assistindo todo. E na noite de quinta, Jesus é levado. Levo Jesus para uma cela e ali espancam Jesus. Esbofeteiam Jesus a noite toda. Dia de sexta amanhece. Jesus vai para o interrogatório. Jesus vai interrogado por Pilatos. Jesus é entrevistado por Herodes. Jesus é entrevistado por Anás, Caifás, e todos lançam julgamentos sobre Jesus. Ninguém achou culpa nenhuma em Jesus. E a Bíblia vai dizer que o rei de Roma, ele vai dizer, Pilatos vai dizer, eu não vejo nenhuma culpa nesse homem, esse homem é justo. Ei, Jesus é justo. Jesus não merecia ser espancado, cuspido na cara. Jesus não merecia ser esbofeteado, mas ele foi esbofeteado por ti. O sangue jorrava do rosto de Jesus. E aí quando Pilatos diz, eu não vejo culpa nenhuma, eles blasfemam de Jesus. E Pilatos lava as mãos. Ele disse, eu lavo as mãos do sangue inocente desse homem. Ou seja, estou livre do sangue dele porque eu não vejo culpa. E como no dia de Páscoa costumava soltar alguém, trouxeram Barrabás e colocaram Cristo. E ali Pilatos disse, a quem vos quereis que soltei, Jesus chamado Cristo ou Caifás? Os pastores presidentes, os sacerdotes começaram a dizer, nós queremos Barrabás. Quem era Barrabás? Era um chefe, era um líder de uma patota, de uma gangue que queria trazer paz sobre Jerusalém pela espada, a gangue dos Zelotes. Era um homem criminoso. O povo vai aceitar o criminoso e não a Jesus. A quem vos quereis que soltei, Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Eles dizem, nós queremos Barrabás. E aceitar Barrabás era como que aceitar toda a praga, toda a maldade daqueles dias. E a pergunta é, você quer Barrabás ou quer Jesus? Quem não dá glória a Deus está aceitando Barrabás. Porque Barrabás é contra aqueles que dão glória a Deus. Barrabás representa Satanás, a violência, o derramamento de sangue. E eles diziam, nós queremos Barrabás. E quem você vai querer? Jesus ou Barrabás? E aí, incentivado pelos sacerdotes, o povo que comeram o pão que Jesus multiplicou. O povo que bebeu água transformada em vinho que Jesus transformou. Algum daqueles povos cravam as unhas nas costas de Jesus, igual o irmão Tamanduá, e rasgam as costas de Jesus, traindo a Jesus, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. A pergunta é, nessa noite, você quer Barrabás ou você quer Jesus chamado Cristo? Oxalá que venhamos aceitar a Jesus verdadeiramente e termos uma estreita comunhão com Jesus, porque existem pessoas que estavam pregando essa tarde, até pastores, obreiros, obreiras que conhecem a história de Jesus, mas não conhecem a Jesus. E a pergunta do Espírito Santo é, você conhece a história de Jesus ou conhece a Jesus? Conhecer Jesus é andar como ele andou. Conhecer Jesus é falar como ele falou.
Conhecer Jesus é amar como Jesus amou. Será que você é capaz de amar o teu semelhante como Cristo amou? Amou e se entregou a si próprio, porque ninguém prendeu, ele se entregou voluntariamente por mim, por você. Jesus é levado para a tortura do açoite. O carrasco pega um chicote chamado azorag em hebraico, com 12 tiras, 6 tiras trazia chumbo, 6 tiras trazia osso de carneiro, o chumbo era para esmagar, o osso era para arrancar pedaço do corpo de Jesus. E o carrasco sem dó. Jesus é colocado no tronco. Ei, Jesus assumiu o tronco para você ser liberto de qualquer tronco que te prende. Larga a mão em vez de reclamar, cante, decida, desiste ou adora. Mas Jesus não desistiu, Jesus não desistiu, Jesus é o exemplo, devemos seguir. Rebaixê de Comanaia, Suriante, Lebacão, Darabagaia. Jesus é açoitado. Quando o soldado bate 40 açoites, abriram 380 cortes nas costas de Jesus. Foi como Jesus estivesse levado 380 facadas no seu corpo. Não bastando isso, Jesus é tirado, é colocado uma coroa de espinho, uma túnica nas suas costas, e lhe dão uma cana, e prostro em blasfema diante dele, diz: profetiza, Rabi, quem te bateu? E Raboni, que é chamado Cristo, não dizia nada. Uma coroa com 70 espinhos é colocado na sua cabeça. 70 buracos abre a cabeça de Jesus. O cérebro de Jesus inchou, começou a sentir tremenda dor. Mas Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Jesus não rejeitou o sofrimento. Você vai desistir? Será que eu vou desistir? De que maneira? Você vai desistir? Questiona ou adora? Está difícil. A moeda está espremendo. As lágrimas de sangue estão jorrando. A alma está angustiada. É tanta dificuldade, é tanto peso, é tanto sofrimento, que tu já decidisse morrer. Mas Jesus diz: não desista, eu não desisti. Jesus está dizendo por Nicamastérgio, por esta live: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e também vós vencereis. As aflições faz parte da chamada do salvo. O salvo sofre as aflições de Cristo nessa terra, mas vai receber a coroa da vida. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus tem uma coroa de ouro preparada para você. Não desista, está difícil, mas não desista. Está mancando, já não tem mais força para levar a cruz. Leve a cruz mancando. Está de arrasto, não consegue andar. Leve a cruz de arrasto, mas não pare de cabachaio. Caiu, levante e anda, mas não pare. Porque nessa hora que estamos caídos e a cruz está tão pesada, nós não suportamos mais. O Espírito Santo de Deus se levanta, me coloca o ombro dele debaixo da tua cruz e diz: filho, só mais um pouquinho, filha. A cruz está pesada, mas eu ajudo a levar. Jesus está falando. Quem ajuda a levar a tua cruz, não desista.
Não desista. Jesus é levado e agora é colocado uma haste de uma cruz no seu corpo. Nos seus ombros ele vai carregando a via sangrenta de Jerusalém. Aquela cruz tão pesada, aquele peso tão grande. Alguns estudiosos, teólogos dizem que era 90 quilos a cruz. Mas eu não vou ver com uma visão teológica. Eu vou ver com a visão espiritual do reino de Deus. Sabe que peso era a cruz que Jesus levou? Não era 90 quilos, como diz os teólogos. Era milhares e milhares de toneladas dos meus pecados, dos teus pecados e do pecado de todo mundo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém santarrão diante de Deus. Todos estamos debaixo dos pés de Deus. Deus está acima de nós. Ele é o maioral. Orianda Labastei Shabakandaraia. E quando ele vai carregando e chega no monte chamado Caveira, a primeira mão de Jesus é pregada, deu certo. Mas a segunda mão não deu certo porque a cruz foi feita por medida. Barrabás era um homem troncado, um homem forte, sisudo. Cristo estava ali fragilizado, magrinho, sofrido, estilhaçado o seu corpo como ovelha esfolada por mim e por você. A primeira mão pregou, deu certo. A segunda, a Bíblia vai dizer no Salmo 22, desconjuntaram meus nervos, puxaram a mão de Jesus até que desconjuntou o nervo da clavícula junta. Jesus sentiu a dor no ombro. Essa dor no ombro pode passar, essa dor no ombro pode ser curada. O ombro de Jesus é desconjuntado e a mão de Jesus é pregada. A Bíblia vai dizer, puseram a base sobre meus pés, pregaram os pés de Jesus. Quando o prego atravessa o calcanhar de Jesus é ferido, para cumprir a profecia que Deus falou no jardim do Éden, da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e tu, serpente, ferirá o calcanhar. Quando o calcanhar de Jesus é ferido na cruz, está cumprindo a profecia. A serpente fere o calcanhar do meio amado Jesus. As feridas dos pés de Jesus falam a respeito da cura das tuas pernas, dos teus pés. A ferida do lado de Jesus fala da cura da parte do corpo, do tórax. A coroa de espinho na cabeça de Jesus, o ferimento, as feridas falam da cura da cabeça. Uma cabeça curada por Cristo, uma cabeça abençoada por Cristo. E quando Jesus é pregado, ele é erguido e é colocado. A cruz é assentada sobre um buraco. E a Bíblia vai dizer que as horas vão passando. Jesus está sangrando ali e vai dizer as últimas palavras. Eles estão escarnecendo e blasfemando. Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, porque eis que não sabem o que fazes. A Bíblia vai dizer que as horas vão passando e perto da hora nona ele exclama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alguém grita, está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem ajudar, que povo ignorante. Quando ele clama no aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está dizendo, Deus meu, por que desamparaste? Está cumprindo a profecia do Salmo 22. Quando Davi está orando, ele profetiza essa palavra. O texto descorrente do Salmo 22 é uma profecia do Messias que a Bíblia diz ali. Na epígrafe, o Messias sofre, mas triunfa. E ele vai dizer a última palavra. Pai, está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo para mim e para você, a dívida dos teus pecados foram perdoados.
A dívida dos teus pecados foram perdoados, já não há mais culpa. O meu sangue redimiu os seus pecados. Meu sangue purificou-te dos teus pecados. Só o sacrifício que pode nos perdoar é o sacrifício de Jesus. É o sacrifício do Eterno. É o sacrifício do Senhor da Glória. É o sacrifício do Deus Todo-Poderoso. É o sacrifício vigário, redentor. Jesus rende o Espírito. Há um grande terremoto na terra, os sepulcros se abrem, os montes se removem, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. O véu do templo aqui rasgado de alto a baixo significa que, porque não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, significa que Cristo estava abrindo o caminho que estava fechado para o homem chegar diante de Deus. Significa rasgar o véu de alto a baixo, a salvação vem de cima, o socorro vem de cima, a bênção vem de cima, o milagre vem de cima, a consolação vem de cima, o batismo com o Espírito Santo vem de cima, os dons do Espírito Santo vem de cima, a cura vem de cima, o milagre vem de cima, a bênção vem de cima, então receba a bênção do Senhor que vem de cima. A Bíblia vai dizer que os mortos saem do sepulcro e são recebidos na cidade santa. O sol se esconde. Qual é o mistério que o sol se escureceu? Porque no mundo atmosférico, físico, humano, metafísico, estava uma escuridão, o sol se esconde, mas no mundo espiritual houve um grande mistério revelado que vai ser falado agora. No mundo material, o sol se escondeu, ficou escuro, houve trevas sobre a terra. O sol, sendo a maior estrela do universo que brilha, olhou para o corpo de Cristo e não achou digno de brilhar diante do Cordeiro, porque no mundo material era uma escuridão, mas no mundo espiritual, quando Jesus disse está consumado e morre e rende o Espírito, o sol da justiça resplandeceu nas trevas, e o povo que estava sentado à sombra da beira da morte viu uma grande luz, e foram restaurados e erguidos, como estamos sendo erguidos e restaurados nesta noite. Rabashuri andalabagai. Jesus fica ali, sem se mover mais. Os outros ladrões estão ali. Os dois ladrões estão ali do lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. E um deles vai dizer, desça da cruz e salva a ti e a nós, e vamos acreditar que tu és o Cristo. Salvou a muitos, porque não salva a ti também? Olha a blasfêmia desses homens. Aí um deles vai dizer, olha, vocês estão nas mesmas condições e nós estamos aqui porque merecemos, esse homem é justo, não fez nada. Ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. Jesus, antes de morrer, morreu salvando, disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus está dizendo, por mais que seja luta na terra, há um paraíso que espera por você. Um belo paraíso de Deus espera para o descanso eterno para você. Paulo vai dizer que as aflições desse presente século não são nem comparado com a glória que há de se manifestar a nós. Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea luta ou tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então receba a consolação do Espírito Santo, porque eu sei que tem gente chorando na Mantio de Camachai, eu estou chorando sentindo Cristo. Receba essa palavra. E agora eu vou estar orando ao Deus Pai. Coloca diante de Deus a tua situação. E tu verás que o Cristo que morreu na cruz para te salvar, te curar, libertar e te dar felicidade e paz, Ele não está mais na cruz, está sentado no trono e quer te abençoar, quer te curar, quer te consolar, quer te fortalecer. Oramos ao Deus Pai, querido e eterno Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Senhor dos exércitos todo-poderoso, o Senhor que é o Deus da minha vida, é o Deus da tua vida, é o Deus das nossas vidas. Nesse momento o Senhor remove as enfermidades,
Remove as doenças, os cistos, caroços, Senhor. Remove, meu Deus, esta dor, esse bursite, esse reumatismo. Cola esses tendões arrebentados, Senhor, e a dor é intensa. Toca nesses tendões, como no vale de ossos secos. O Senhor liberou a palavra dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Cresceu nervo nos ossos, cresceu carne nos ossos, cresceu pele. E Deus formou um grande exército. É o poder criativo de Deus para trazer nervos novos, emendar os nervos rebentados. Receba o toque. Heremagadarai, pelo poder da consumação, está consumado. Está consumado. Tetel está consumado. A dívida foi paga. Então receba a cura dos tendões, dos nervos, dos braços. Receba, porque o Senhor é o Deus da cura. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, conceda vitória, conceda milagre, abre porta. Traz uma paz interior para cada um, a noite repousante, Senhor. Toda dor seja lançada nas profundezas, porque as tuas feridas nos proporcionam cura, milagre de cura, milagre de cura, milagre de cura, e as suas feridas nos curam, Jesus. Remove os cálculos, cisto, faz uma obra, Jesus. Eu creio, Senhor. Opera na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Opera na vida dos teus servos. Opera nas nossas vidas, Senhor. Ah, meu Deus, ordena a bênção, o milagre, a vitória. Joga por terra a obra de macumba, a obra de feitiçaria. Queima, quebra, queima, desfaz. Em nome de Jesus, é quem mandará baixai. Confirma a bênção, o milagre. Confirma a porta aberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confirma a cura. Manifesta a unção de renovação espiritual. Dá força a esse homem, a esta mulher. Dá força, ó Deus. Desça a tua mão sobre essa pessoa, sobre a cabeça dela. Desça a tua mão para abençoar, meu Deus, para tirar esse peso do corpo, rabachurianda, para tirar, meu Deus, essa angústia que essa pessoa está passando nesse momento, ribianda labacheia. Derrama a consolação, derrama a cura interior, derrama, meu Deus, as bênçãos do alto dos céus. Repreende o mal, decreta a vitória e a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.